Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a Prof. Nath está aqui para fazermos a disciplina de História, né? Então, para isso, peguem o material de vocês. Vocês já sabem, né, que a Prof. começa sempre com a correção. Então, vamos pegar lá na apostila grossinha que vocês fizeram atividade semana passada, na página 26, correto? Lá em outros olhares. Então, no número 1, vocês tinham que ler, né, os versos da literatura de cordel, que fazem parte da obra História do Boi Misterioso, que foi escrita por Leandro Gomes de Barros. Aos alunos que participaram ontem da nossa aula através do vídeo, né? Já fizemos juntos a correção, debatemos um pouquinho ali. Então, por isso que é bem bacana quando vocês podem participar, tá bom? Então, esses versos, eles diziam assim: o coronel perguntou-lhe: de que parte é o cavalheiro? Do sertão do Mato Grosso, respondeu o tal vaqueiro. A que negócio é que vem? Perguntou-lhe o fazendeiro. Venho a vossa senhoria, a mandado do patrão, ver um boi misterioso que existe nesse sertão. Então, aqui nós temos uma literatura de cordel, né? Um poema. Na letra A, qual é o cenário dessa história? Onde se passa a história? No sertão, né? O sertão é o cenário. Letra B, o que o vaqueiro procura? O vaqueiro procura, então, por um boi misterioso. C, como seria o boi misterioso procurado pelo vaqueiro? Aí diz, né? Reúna-se com um colega e descrevam como vocês imaginam ser esse animal. Então, hoje, através da nossa aula ali por vídeo, os colegas conseguiram falar ali, né? Eu acho que esse boi misterioso, ele tinha, como que surgiu ali? Um chifre. Esse chifre dele ia fazer com que as pessoas saíssem correndo, né? Cada um falou um detalhe, né? Que tinha um falou que o boi botava ovos de ouro, igual a galinha de ouro. Então, aqui é a perspectiva de vocês, né? O que seria esse boi misterioso para vocês, tá bom? Cada um vai fazer de acordo com o que acha, né? Aí lá no número 2, lá em cima, que foi a tarefinha que a prof passou, né? Era uma pesquisa, então eu tinha que pesquisar o que é literatura de cordel, né? Anotar no caderno as principais características da literatura de cordel. Através da nossa videoaula, também alguns falaram ali o que pesquisou, né? Mas é muito importante não deixar de lado essas partes, tá? Quando a prof pede pesquisa, alguma atividade complementar, desenho, alguma coisa, nunca deixem de fazer, tá? Façam toda a tarefa completinha. E aí, de atividades, nós vamos iniciar na página 27, né? Ainda na apostila grossa, na seção lápis na mão. Vamos relembrar o que foi estudado sobre a expansão do território brasileiro? O mapa abaixo representa locais onde havia cultivo da cana-de-açúcar e criação de gado. Leia-o com atenção e responda às questões. Então, nós temos ali o título do mapa, né? Cultivo da cana-de-açúcar e criação de gado. Sempre quando nós vamos analisar o mapa, nós temos que dar atenção a todos os detalhes, tá? Então, vocês vão dar atenção à legenda ali, ó, a área de ocorrência do pau-brasil, que é a área mais rosinha,
Temos aí onde tem a cana-de-açúcar em verdinho, a pecuária, né? Uma cor de areia ali. Então, sempre dando muita atenção, tá? E aí vão responder lá na letra A. Em qual região do território se desenvolveu o cultivo da cana-de-açúcar? Qual região, tá? Região eu quero saber. Região norte, nordeste, sul, tá bom? Letra B. Cite 2 motivos que fizeram os criadores de gado se deslocarem para o interior. Por que que eles iam para o interior, né? O que nós lemos na última aula? Letra C. Em que regiões do território os criadores de gado se estabeleceram, né? Então, eles se deslocaram para onde, né? Quais regiões, tá? Vamos fazer essa página 27 e vamos dar sequência na nossa aula. Lá na 28, nós temos, então, o conteúdo sobre entradas, bandeiras e a mineração. As bandeiras, elas eram expedições que saíam de locais próximos ao litoral e partiam em direção ao interior do território brasileiro. As pessoas que participavam dessas expedições, eles eram chamados de bandeirantes e buscavam por ouro, prata e plantas. Contudo, algumas dessas expedições também buscavam aprisionar e escravizar indígenas para fazê-los trabalhar nos campos, vilas e cidades. Então, aqui em cima nós temos, né, um linkzinho que são expedições, grupos de pessoas que se reúnem para conhecer ou explorar novos territórios. Então, aqui até a prof colocou uma imagem, nós temos alguns grupos de bandeirantes, né? Expedições. Então, essas pessoas iriam em busca da exploração de novos territórios. Você sabia? Os brasileiros daquela época tinham grande interesse por plantas medicinais, frutas, raízes e sementes. Castanhas, cravo, pimenta e canela, por exemplo, eram produtos usados para temperar e conservar alimentos e também serviam como remédio. Ainda hoje usamos, né, pimenta, o cravo, castanha, canela, né? Até não usamos muito para remédio, mas para temperar alimentos algumas vezes sim. Capitanias hereditárias, né? Para colonizar e explorar as riquezas destas terras, em 1534, o rei de Portugal dividiu as terras brasileiras em 15 lotes, que ficaram conhecidos como capitanias hereditárias. Essas capitanias eram hereditárias porque passavam de pai para filho, tá? Então, por isso hereditário, né? Aquilo que vai passando de um pai para um filho, né? Vai passando ali dentro de uma hierarquia. Então, aqui nós temos, né, a imagem do mapa das capitanias ali, terras pertencentes à Espanha, linha do Tratado de Tordesilhas, né? Temos as principais cidades e vilas, limites das capitanias hereditárias, ali com a linha vermelha, tá? Desbravar o interior do Brasil não era uma tarefa fácil. Os bandeirantes partiam em direção a terras desconhecidas e enfrentavam muitos perigos, como os animais selvagens. Aqui nesse QR Code, né, se vocês colocarem o celular ali, o que vai abrir para vocês esse mapa das capitanias hereditárias.
Aí vocês podem passar a lupinha em cima, dar um zoom para enxergar melhor, tá? Muitos homens que aceitavam essa aventura desejavam ganhar um pedaço de terra ou parte do ouro encontrado durante a expedição. Na terra que ganhavam, normalmente plantavam trigo, milho e mandioca. Virando a página 29, os bandeirantes também plantavam milho e mandioca em determinados locais do caminho para o interior. Dessa forma, outros bandeirantes que passassem por tais caminhos teriam como conseguir alimentos. Essa ação também incentivava a vinda de pessoas de outros lugares para habitar a região, né? Então, eles iam passando, iam fazendo a plantação de milho e mandioca, e assim já ficavam para outras pessoas, né? Outros bandeirantes. Leia esta imagem e atente para o vestuário e o tipo de ambiente por onde os bandeirantes viajavam. Então, aqui nós temos a imagem e a legenda dela. Os desbravadores usavam um capuz chamado gualteira e um colete feitos com couro de anta, muito resistente contra as armas dos indígenas que poderiam enfrentar no caminho. Muitos bandeirantes andavam descalços, mas outros calçavam meias e sapatos de couro. Então, aqui nós temos alguns aspectos da vestimenta dos bandeirantes, né? E temos a imagem para comprovar aqui. Também coloquei mais uma imagenzinha aqui para vocês, né? De alguns bandeirantes. A Casa da Moeda do Rio de Janeiro, no ano de 1932, lançou a série Vicentina, como memória dos 400 anos da colonização portuguesa. Observe a imagem da moeda de 500 réis. De um lado, ela foi gravada com a imagem do bandeirante João Ramalho, e no anverso da moeda foi representado um colete ou gibão de couro, né? Uma moeda bem bonita, vocês podem ver. As expedições partiam da Vila de São Vicente, em São Paulo, e seguiam os cursos dos rios, com a ajuda dos indígenas, no decorrer dos anos. Assim, os bandeirantes também desbravaram caminhos terrestres. Sem a ajuda dos grupos indígenas, a expedição seria muito difícil, pois esses grupos conheciam as direções corretas para chegar a determinada parte do território. Também conheciam o curso dos rios e os perigos das matas. Então, eles faziam ali as expedições, né? Mas muito os indígenas ajudavam, então, durante esse percurso que para eles era algo desconhecido, né? Então, nada mais do que os indígenas para apresentarem todo o caminho correto. Virando a página na 31, vocês têm uma atividade tranquila, bem fácil ali. Quando já começa com vamos brincar, vocês já sabem que é uma atividade bem levinha, né? Então, ali nas páginas do material de apoio, há algumas ilustrações que representam elementos que faziam parte de um acampamento bandeirante. Então, nós temos a imagem de um acampamento lá. Vocês vão destacar as imagens corretas e montar um cenário histórico, conforme o que foi estudado. Em seguida, vão analisar as transformações que houveram no ambiente, tá? Então, ali, ao abrirem caminhos pelo interior do território, os bandeirantes também encontraram locais com minas de ouro. Muitas pessoas se dirigiram até essas regiões mineiras e assim surgiram Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e Arraial de Santa Ana, uma vila que se tornaria cidade de Goiás, em Goiás, né?
Os bandeirantes escravizaram muitos indígenas, mas vários deles resistiram à escravidão e enfrentaram os bandeirantes. Então, vamos lá ao material de apoio. Está aqui a atividade do material de apoio. Então, aqui eu já juntei, né, as duas imagens, mas vocês vão ver lá no material de apoio que elas estão destacadas, estão separadas. Vocês vão fazer exatamente isso que a prof fez, vão colar, juntando certinho. Esse ladinho aqui é o lado que vocês vão recortar, né? Então, recorta e faz a montagem desse cenário de acampamento dos bandeirantes, né? Então, vocês vão analisar aonde vocês vão colar cada coisinha que está aqui. Aí, quem quiser depois registrar uma fotinho, algo assim, para mandar para a prof, fique à vontade, tá bom? Essas foram as atividades do dia, o conteúdo do dia, né? Sobre os bandeirantes, as expedições. Espero que vocês tenham gostado e se surgir qualquer dúvida, só me chamar. Beijão e fiquem com Deus!